Receba nossas boas-vindas ao sexto planeta do nosso universo trans, codinome episódio 6. Hoje nós vamos falar sobre os direitos, os que nós já conquistamos e os que ainda estão em tramitação. Vocês andam do lado da lei, meninas? Espero que sim. Esperamos que sim. Hoje nós temos a presença de um convidado super especial, que é o Luan. E seja muito bem-vindo ao episódio. Obrigado. Eu queria que você se apresentasse primeiramente, contasse um pouco da sua história e dessa questão de advogar dentro da questão de direitos LGBT, suas referências. Perfeito. Muito obrigado, primeiramente, pelo convite. Júlia, Anira, Mari, obrigado por estarem aqui com a gente. Bom, meu nome é Luan Antunes, sou advogado formado há um pouco mais de 4 anos. A gente estava conversando aqui antes de começar o episódio, né? Que desde o início da trajetória da faculdade, nas pesquisas acadêmicas, eu já entrei na faculdade gay, então facilitou um pouco a gente estar nesse mundo jurídico e nesse mundo do direito, que já é um mundo tão conservador. E desde o início, hoje eu trabalho com o direito das famílias e sucessões, mas ao longo da trajetória da faculdade, as questões relacionadas aos direitos da população LGBT sempre foi um tema muito caro que eu pesquisei. Minha dissertação foi relacionada a analisar algumas decisões judiciais que falavam e que negaram alguns casos de adoção por casais homoafetivos. Logo após o término da faculdade, eu não sou daqui de Londrina, estou em Londrina há um pouco mais de 1 ano e meio, sou da cidade de Jacarezinho, no interior do Paraná. E logo após a faculdade a gente fundou, né, eu junto com outros amigos, uma ONG LGBT que tem o objetivo, né, de levar a cidadania, direitos à população LGBT de Jacarezinho e região. E aí, depois da formação, depois da criação da ONG, vim para Londrina. Hoje tenho um escritório que é especialista em lidar com direito de famílias e sucessões. E recentemente a gente foi agraciado com um caso, né, de uma mulher trans que nos procurou em busca de entender os seus direitos para uma cirurgia de redesignação perante um plano de saúde, né? E foi onde eu tive o contato com a Ju, que nos trouxe aqui agora, neste momento de trocas. E é isso, assim, na advocacia, a gente tem alguns casos em relação, tanto à questão de transfobia, agora nessa questão de em busca, né, dos direitos de saúde de uma pessoa trans. Já fizemos diversas orientações em relação a nome, em relação à retificação, em relação a todos os outros direitos. E eu acho que o básico, um pouquinho da minha trajetória é essa. Legal, seja muito bem-vindo. Obrigada por ter aceitado o nosso convite. Acho que vai ser um bate-papo muito legal, muito informativo, esclarecedor. Muito obrigada, Luan. Luan, e já que você falou da mudança do nome, retificação do nome, explica, então, como que se dá isso? Qual que é o primeiro passo? O que a pessoa precisa fazer? Certo. Eu acho que, antes de responder essa primeira pergunta, eu peço licença para a gente fazer, eu não sei se vocês vão me perguntar isso, mas eu já vou adiantar, para a gente fazer, de certa forma, um cronograma histórico, né, dessa questão dos direitos e de como nós chegamos até aqui. Uhum. Inclusive, quando a Ju me convidou, eu fiquei me perguntando, assim, eu acho que é sempre importante a gente pontuar essas questões dentro da nossa comunidade, quando a gente fala dessas pautas, que é o clichê, que eu não acho tão clichê assim, a questão do lugar de fala, né? Eu fiquei me perguntando a todo momento, nossa, a Ju me chamou para falar, eu imagino que seja sobre direitos, mas será que haverá uma pessoa trans nessa discussão? Como que será? Como que a gente vai desenvolver, principalmente falar sobre uma pauta específica, que são de pessoas trans, e eu sempre gosto de fazer esse recorte e fazer esse reconhecimento histórico, né? De como e do porquê que nós chegamos até aqui. Vou fazer o recorte em relação ao nosso país, em relação à nossa legislação, mas a gente não pode deixar de reconhecer as trajetórias históricas que vieram antes de nós, né?
Então, eu acho que aquela frase falada por uma das grandes referências que a gente tem no feminismo, que foi a Simone de Beauvoir, quando ela traz em 1949 ou 59, não me lembro bem a data do livro, do Segundo Sexo, que a mulher não nasce mulher, ela se torna mulher. Eu acho que a partir deste relato, a partir desta fala e dessa reflexão, a sociedade começou a se movimentar, e em especial o feminismo começa a se movimentar e a abalar as estruturas de uma sociedade que tem uma concepção científica que foi criada e foi estudada e foi reproduzida por uma cisnormatividade, né? E eu acho que a partir desses movimentos sociais, nós da comunidade LGBTQIA+, e desculpa se me faltou alguma letra ou alguma sigla, a gente tem muito a agradecer a todos esses movimentos, e em especial ao feminismo, porque foi a partir daí que a gente começou a quebrar, e foi a partir daí que a gente começou a conquistar, de certa forma, e referenciar alguns direitos de outras minorias, não só das mulheres. Porém, eu confesso para vocês que tem uma outra autora que me faz muito sentido as questões que ela escreve, que é Butler, e que logo em 2004 ela traz uma referência dessa reprodução que, de certa forma, a comunidade LGBT faz de uma cisnormatividade dentro das nossas evoluções de pautas de direito. Então, quando a gente pensa lá em 99, que a gente tem uma das primeiras decisões que a gente ouve falar, e que foi uma referência que a gente tem dentro do direito, que é a desembargadora, hoje professora, Maria Berenice Dias, ela, em uma das suas primeiras decisões relacionadas à pauta LGBT, ela estava discutindo uma questão de herança e de sucessão familiar entre dois homens, e foi a primeira vez que ela tirou todas as questões relacionadas a casais homoafetivos das varas cíveis e disse que aquelas discussões tinham que ser discutidas nas varas de família. Isso em 99. Em 2002, em uma outra decisão, ainda como desembargadora, ela cunha o termo homoafetividade. E ela vem nos dizer que pessoas do mesmo sexo, elas podem construir família, e elas têm esse espectro não só sexual, né, como muitas das nossas pautas e muitas das vezes viram a nossa comunidade como algo especialmente pejorativo. Em 2002 a gente tem cunhado, né, essa questão da homoafetividade. Apenas em 2008 que a gente tem a nossa primeira conferência nacional sobre direitos e questões LGBTs. Foi ali em 2008 que a gente tira a sigla GLS e coloca o L na frente do G para ter mais visibilidade às pessoas lésbicas e às mulheres. E só em 2011 a gente tem a nossa primeira decisão que reconhece a união estável entre casais do mesmo sexo. Mesmo que em 2011 a gente tenha esse reconhecimento através do STF, em 2013 a gente tem um outro reconhecimento através do STF que obriga, através de um provimento, que todos os cartórios façam o casamento das pessoas do mesmo sexo. E só em 2015 ainda o STF reconhece que esse casamento de pessoas do mesmo sexo também podem ser chamados de família. Tudo isso através de um espectro totalmente dentro do judiciário, né? Porque nós não temos um legislativo representativo para que essas pautas se tornem leis. Então a gente tem aí as decisões da nossa corte máxima, onde a gente tem ainda essas proteções. E só agora, desculpa a toda essa cronologia, eu respondo a sua primeira pergunta, Júlia. Só em 2018, o STF também reconhece o direito das pessoas trans, sejam elas transexuais ou transgêneros, de mudarem os seus nomes através de um provimento também do CNJ, salvo engano, 73, que traz que não é necessário um laudo psicológico, nem um laudo psiquiátrico, apenas a autodeclaração das pessoas trans em mudar
o seu nome de acordo com aquilo que elas se identificam. E aí, antes de passar a palavra novamente para você, só para finalizar, quando a gente faz esse recorte histórico, conseguem entender uma reprodução cisnormativa? Porque de 2011 a 2015, todos os direitos conquistados, mesmo que básicos, foram só direitos de homem com homem ou homem com mulher. Pessoas trans existem desde que existe a humanidade. E foi apenas em 2018 que a gente consegue, extremamente recente, o primeiro que a gente consegue dizer de pauta de direito das pessoas trans. Então, independente se nós somos uma comunidade ou não, eu acredito que a gente também reproduz cisnormatividade. A gente ainda reproduz alguns preconceitos. Desculpa se eu respondi de forma muito longa a pergunta. Nossa, de forma alguma. Foi uma resposta muito esclarecedora já, desde o início, assim. E aí me fez pensar também que, de novo, está em discussão essa pauta do casamento homoafetivo lá no Congresso para como é que eu vou falar? Desfazer? Desqualificar as decisões do STF. Exatamente. Em 2023. Em 2023. 10 anos depois. 10 anos depois. E é triste, né? É triste. Eu acho que a primeira... Eu realmente não me aprofundei muito nessas discussões, fiquei ali só observando, que realmente eu já imaginava que não fosse passar, porque é um retrocesso muito grande, né? E é um retrocesso que ele vem, né, assim, muito de uma perspectiva de uma bancada de extrema-direita, né? Então, levantar uma pauta dessa em 2023, ainda bem que a gente não avançou, e eu acredito que a gente não vai avançar. Porém, a gente não pode dormir, né? Porque na Itália, por exemplo, caiu, né? Na Itália, o direito das pessoas casarem, das pessoas do mesmo sexo casarem, caiu agora recentemente com a ascensão à presidência de uma pessoa de extrema-direita, né? Sim. Então, desculpa trazer algumas perspectivas políticas, mas nós não estamos falando aqui de extremismos, mas quando a gente olha para as questões das vulnerabilidades e para a pauta LGBT, a gente tem, assim, um grande reconhecimento pelos governos de esquerda, propriamente dito, que foram só nos governos de esquerda que a gente conseguiu avançar. Tanto é que a gente teve realizado apenas 2 grandes conferências nacionais, que foi a de 2008 e depois em 2011, depois do reconhecimento pelo STF, em dezembro de 2011, a gente teve a segunda. E aí tem uma frase de um dos sociólogos e dos professores, eu não lembro de qual universidade federal que ele participa, nessa conferência, que ele diz assim, a gente não tem quase nada, mas o nada que a gente tem já é muito, porque ao longo de toda a nossa trajetória, essas foram as primeiras pautas que a gente conseguiu avançar, não tem nenhuma legislação, são tudo questões referenciadas pelo STF, pelo Judiciário. E em 2023, de repente, a gente volta a discutir se realmente pessoas do mesmo sexo podem casar ou não. E você estava falando dessa questão desse direito de 2018 aí, né, de alteração de documentos. Como funciona esse processo? A pessoa pode mudar todos os documentos, por exemplo, certidão de nascimento, consegue mudar, CPF, RG, carteira de trabalho, certidão de casamento, se ela tiver. Como fazer isso? O primeiro passo é procurar o cartório, de preferência, onde a pessoa nasceu. Nasci aqui no Paraná, agora eu tô morando em São Paulo, não consigo fazer? Não, o trâmite vai ser um pouco mais demorado, porque o cartório de registro civil lá da cidade de São Paulo vai ter que fazer um trâmite burocrático pro cartório de registro civil de onde você nasceu. Então, se você tem a possibilidade de ir para onde você nasceu, as coisas vão acontecer de uma forma mais rápida. E o primeiro passo sempre vai ser a certidão de nascimento. E é com a certidão de nascimento que você vai conseguir mudar todos os outros documentos. CPF, RG, carteira de trabalho, todos os outros você vai conseguir mudar. Trâmites básicos. Procure ali o cartório, né?
E eles vão te orientar se tiver qualquer tipo de questão, qualquer tipo de preconceito, qualquer tipo de coisa. Se conseguirem, tiverem condições de procurar ONGs que lidam com isso, procurem as ONGs. Se precisar procurar um advogado especialista, principalmente aqueles que são mais afetos ao direito de família, procurem que eles vão saber te ajudar também. E se não houver essas perspectivas, se não tiver essa rede de apoio, se não for aceito dentro do cartório, tem que fazer uma denúncia, seja no Ministério Público, seja no próprio CNJ. Quando chegar no cartório, tem ali um provimento, né? Tem ali algumas regras que a gente tem que seguir, mas às vezes um vai pedir uma certidão a mais, outro vai pedir uma certidão a menos. Então, assim, é uma lista de certidões, certidão negativa do Estado, certidão negativa trabalhista, várias certidões que você vai ter que tirar. A maioria delas você consegue de forma gratuita na internet. E documentos, enfim, uma autodeclaração do porquê você está requerendo a mudança. E basicamente é isso, assim. Posso ter esquecido de alguma coisa ou outra, mas qualquer coisa a gente está à disposição para esclarecer depois. E pessoas precisam ser maior de 18 para fazer isso? Precisam ser maior de 18 para fazer isso, na decisão de 2018 e no provimento também. A gente precisa da maioridade. E em casos de pessoas, de adolescentes e de crianças trans, aí é necessário uma ação judicial. Entendi. E nessas ações judiciais, que a gente já fez algumas vezes, aí sim vai ser necessário todo um trâmite de uma transdisciplinariedade de profissionais, tá? Vai precisar ali de um laudo psicológico, vai precisar de um laudo psiquiátrico, porque o juiz, né, a pessoa que vai dar esta decisão para essa família, para essa adolescente, para esse menor, tem que estar munido de todos esses outros laudos, de todos esses outros espectros de outros profissionais para conseguir a decisão. Eu já vi bastante comum as pessoas começarem pelo RG, essa mudança, assim, meio que pedir uma segunda via com o novo nome. Isso costuma ser mais comum, não é? Costuma ser mais comum, mas você sempre vai precisar da certidão de nascimento. Porque tudo vai partir da decisão de nascimento. Inclusive, quando você for requerer o RG, vai precisar da certidão de nascimento. E como funciona, por exemplo, essa pessoa já assinou vários contratos na vida dela. E aí ela teve essa mudança nos documentos e tudo mais. Como fica essa questão dos contratos, por exemplo, assinados previamente? Os contratos que eles ainda estão em execução, é só você fazer um aditivo. É do mesmo jeito quando a gente casa. Se a gente for casar, se for necessário incluir o nome, o sobrenome, né, seja do companheiro ou da companheira, nesses contratos, em tese, se esses contratos tiverem essa previsão de mudança de nome, é só fazer um aditivo nesses contratos. Os contratos que já passaram, são contratos que já passaram. Entendi. Só apresentar a nova certidão, falar que foi feito um aditivo, a pessoa tal, que antes se denominava com o nome tal, agora está se apresentando com o nome tal. Entendi. E antes desse processo, com relação ao respeito ao nome social, a pessoa não retificou seus documentos, mas eu sei que existe não sei se é uma portaria, enfim, existe a questão do respeito ao nome social. Como que funciona? O nome social, ele geralmente é normatizado por diversas portarias. Então, assim, isso vai depender do órgão onde você está, do órgão público onde você está, dos lugares onde você está frequentando. Então, por exemplo, dentro do Paraná, as nossas universidades, elas já têm uma portaria que todas as pessoas precisam usar um nome social. Então, isso vai depender muito de estado para estado, de lugar para lugar, de órgão para órgão, de como o Estado está normatizando todas essas questões do nome social. Isso vai ser muito específico de cada lugar. E daí, se eu tô lidando com um espaço privado, então, e ele não quer respeitar o nome social, ele não é obrigado, necessariamente. Entendi. Infelizmente. No espaço privado, infelizmente, a gente vai ter essa questão. E se caso você tiver em um espaço público, por exemplo, a universidade, daí eles não quiserem respeitar o seu nome social e já tiver… A primeira coisa que seria para você ter que tomar posse desse direito seria entender se ali no estado onde você está existe alguma portaria que autoriza com que você tenha esse direito. Seria isso. Exatamente, Anira. Se tiver a portaria que norma…
Anire, Com E, desculpa, Anire. Exatamente, se tiver a portaria que normatiza a questão do nome social neste órgão onde você está, se esse direito não foi te dado, se você sofreu se você estiver na universidade, vai recorrer ao MEC ou ali as questões da própria universidade. Em outros órgãos, os órgãos que tiverem os seus respectivos poderes e enfim. Entendi. Esse é um constrangimento bem comum que os pacientes relatam em ambiente de saúde, por exemplo, para coletar exames, para fazer exames, em que, às vezes, no documento ou na carteirinha do convênio, por exemplo, no pedido do exame sai com o nome que está na carteirinha do convênio, e o nome não é o nome social, mas a pessoa já se apresenta e tem essa dificuldade. Por mais que vai o nome social em anexo ali, normalmente quando a pessoa chama, por exemplo, para coletar um exame, sei lá, chama o nome que está no documento e fica aquela coisa constrangedora mesmo, a pessoa já tendo informado, tal, me chame por esse nome. Como que a pessoa procede nesse caso? No SUS, nós temos portarias e normativas que garantem o uso do nome social. Então, se isso acontecer novamente no espaço público, a gente tem como recorrer às questões ali de ouvidoria dentro dos espaços públicos do SUS. No particular, a mesma coisa. A gente fica, né, à mercê da boa vontade do particular, de uma clínica particular, do bom senso daquelas pessoas que compõem ali em respeitar essa questão do nome social. Caramba. Olha, vê, né, que é importante a gente conversar, porque apesar de trabalhar com isso, eu não sabia que não era obrigatório. Eu entendia que era, sim, obrigatório chamar pelo nome social, e que se não chamasse, poderia entrar com uma ação, alguma coisa nesse sentido. Exatamente. Infelizmente, não avançamos na questão do nome social. Que triste, infelizmente. Infelizmente. Porque aí a gente está falando de direitos, trabalhando para que isso, para a pessoa se sentir melhor, para ela se sentir representada, ela está fazendo todo o processo no caso, né, de hormonização, e aí na hora de chamar, não tudo bem, pode falar. Não, que eu esperava você finalizar, que essa é muito uma questão de, às vezes, as pessoas falarem que pessoas trans estão tomando espaço de outras pessoas, né? E, na verdade, pessoas trans estão lutando pelos direitos mais básicos que existem, que é direito ao próprio nome, usar o próprio nome, e direito a ir ao banheiro. Exatamente. Né? Então, assim, tá bem atrasada ainda essa questão. Direito a né? existir. E aí, vou fazer um recorte em relação a isso que vocês trouxeram. Quando você traz que a pessoa já está no processo de hormonização, ou já se reconhece como uma pessoa trans, para evitar os constrangimentos, faça a retificação. E aí, com o nome, do Eric, né? com que ele o falou, nome que ele fez. Com o nome retificado, se você está no espaço público, que você tem um espaço público ou um espaço privado, onde você tem o nome retificado, e se a pessoa te chama com um nome diferente, ou se você está se identificando com o feminino e a pessoa ainda insiste em te chamar no masculino, ou vice-versa, aí a gente pode analisar uma questão de transfobia. Porque tá um nome da pessoa ali. Então, ela já tem o nome retificado, aí a gente consegue ter o que fazer, seja no espaço público, seja no espaço privado. Então, isso que é importante a gente sempre ter para orientar os mais próximos, os amigos, os colegas, os conhecidos. Está se identificando? E outra, não precisa nem de muito tempo para se identificar. Quem sou eu para falar, Nini? Mas eu acho que a partir do momento que eu não quero mais que me chamem como Luan, hoje eu tenho um dos básicos, dos primários direitos, ir no cartório e falar, eu quero que me chamem como Luana. Mas você parece ser um homem, não interessa. Eu quero que me chame como Luana. Você vai lá e faz a retificação, para evitar esse tipo de constrangimento. E esse processo de retificação, ele tem custo? Ele tem custo do cartório ali,
cerca, não vou saber valores, mas não passa de 160, de R$200. E se a pessoa tem uma vulnerabilidade financeira muito intensa, é só procurar o Ministério Público. Em tese, o próprio cartório já deveria fazer alguma articulação em relação a uma autodeclaração de hipossuficiência. Mas se não fizer, procure o Ministério Público. E na certidão de nascimento, quando você troca, você consegue trocar o sexo? Sim, consegue trocar o sexo. E você consegue trocar o nome sem trocar o sexo? Ou não? Você não faz consegue sentido. trocar o Quando nome, você vai fazer isso. Você consegue exatamente. É uma autodeterminação de nome e de gênero. Você consegue trocar o nome sem trocar o sexo. Isso, uma coisa não está ligada à outra. Entendi. Você pode fazer legal. as duas, Entendi. mas uma coisa não está ligada à outra. Bem bacana. E aproveitando que a gente tá falando isso de documentação, assim, tem a questão do serviço militar para homens. Como isso funciona, por exemplo, para um homem trans que passou pela transição, sei lá, com 30 anos. Então, quando tinha 18, não foi pro serviço militar. Ou para uma mulher trans também que passou pela transição com 30 anos. Então, quando tinha 18, foi obrigada. Como isso funciona? No caso da mulher trans que fez a transição aos 30 anos, provavelmente ela passou pelo serviço militar. E se ela não passou ao longo dos 18 aos 30, em algum momento ela foi chamada a passar, porque você não pode deixar de passar. Mesmo que seja para você ser dispensado. É muito engraçado que depois eu quero contar a minha história passando pelo estamento militar. E se for uma mulher trans, por exemplo, com 17, 18 anos? E aí? Tem que fazer o alistamento e pedir a dispensa. Porque lá no cartório, no registro civil, eles vão pedir, se for um homem, uma mulher trans, eles vão pedir o alistamento. Entendi. Ou a dispensa. E o contrário, se for um homem trans e transicionou antes do tempo de alistamento, precisa se alistar também ou não? Não, ele não precisa se alistar. Entendi. Infelizmente, essa questão militar, ela ainda é extremamente preconceituosa. Isso quer dizer que um homem trans aos 19 anos, ele não vai ser chamado, ou se é um adolescente com 17 anos, ele também não vai ser chamado ao alistamento militar. Ele já vai ser dispensado no ato. Entendi. Mas o alistamento militar hoje no Brasil, ele ainda está ligado a uma genitália. Entendi. E essa documentação? Porque em alguns momentos é pedido essa documentação para homens, assim. Daí esse homem trans consegue essa documentação como? Ele vai ter a dispensa daí? Ele vai ter a dispensa. Entendi. Tipo, a dispensa automática. A dispensa automática. Ele vai ter lá a dispensa vai ter o documento. Entendi. Então, seja uma pessoa ou outra, ela vai ter um documento. Não é de praxe você chegar numa mulher, com uma mulher trans, com um nome retificado, que se peça o alistamento ou um não alistamento, porque é uma mulher, em tese, no concurso público, no edital público, onde isso, agora que eu me lembro que possa ser pedido, não é de prática que as pessoas peçam, porque é uma mulher, subentende-se que ela não, mas se pedir, ambos vão ter os documentos. Entendi, mas um homem trans vai ser pedido, no caso. Um homem trans vai ser pedido e ele vai ter se ele passar, então, vamos dizer, pela retificação ali dos documentos com 30 anos, com 30 anos ele precisa pedir essa dispensa. Ele vai precisar pedir a dispensa. Entendi. E quando, voltando, você comentou, nós comentamos sobre que a luta pelos direitos ainda estava relacionada ao nome e relacionada à capacidade de poder usar um banheiro. Conta pra nós como que tá essa questão de a possibilidade de mulheres trans utilizarem o banheiro feminino. Anília, eu confesso pra você que eu não tenho um conhecimento aprofundado da legislação de como que tá esses casos. Mas, muito parecido com a questão do nome social, até pelo pouco que eu me lembre, também está relacionada a questões normativas, públicas ou privadas, a depender do bom senso desses entes. Não posso te afirmar se tem alguma tramitação, seja no Congresso ou seja alguma ação correndo no STF que está em busca de prever essas questões. Acho que até seria minha indicação. Tem uma assinatura que é feita pelo ANTRA, né? Que é o STF Libera Meu Xixi. Que eu acredito que é pra esse… Na verdade, é algo que
está para ser julgada e está para ser julgada há uns bons anos já. Mas, enfim, isso tem sido, sabe, tipo, postergado. Essa questão de julgar esse direito do uso do banheiro, né? Inclusive, você acabou de citar uma das associações mais incríveis que a gente tem no Brasil, né? Que é o ANTRA. Sim, acho bem legal essa busca pelos direitos, né? Sim. Então, se por acaso uma mulher trans é expulsa do banheiro feminino, ela não pode entrar com nenhum tipo de processo e nem fazer nada judicial contra o espaço. Se nós tivermos um espaço que tem algum tipo de normativa que garante o uso do banheiro, que a gente tem no Brasil. Algumas faculdades, né? Que garantem. Nós temos alguns espaços privados. Nós temos bares privados que garantem, de certa forma, um banheiro unissexual. Ou tem espaços privados que garantem esse acesso. A partir do momento que a gente tem uma garantia do acesso, se esse acesso é negado, a gente pode entrar com um viés de transfobia. A partir do momento que a gente não tem essa normativa, não há o que ser feito. Entendi. Aproveitando esse gancho da transfobia, o que é a transfobia? Assim, o que se categoriza como transfobia? Como isso está posto na lei? Fala um pouquinho disso pra gente. A gente não tem lei de LGBTfobia, né? Mais uma vez, em 2018, salvo engano, a gente tem uma equiparação ao crime de racismo. Gente, é extremamente difícil. É um processo extremamente difícil. Porque quando se trata de um crime, a gente tem que passar por um universo policial. E se você não tem um advogado do seu lado para relatar o primeiro BO do crime, é muito difícil com que você consiga que a denúncia seja reconhecida como transfobia. Então, o que caracteriza? Qualquer preconceito, qualquer ódio, qualquer aversão, qualquer fala preconceituosa. Negar direitos também. Negar direitos também. Então, é um campo bem difícil pra gente atuar. Inclusive, nós que somos profissionais do direito, não é impossível, mas é bem difícil. Porque a autoridade policial não está nem um pouco preparada pra lidar. Talvez nem disposta, entendeu? né? Nem disposta. Então, o que a gente tem... O que a gente tem que lutar contra? A gente tem que lutar contra uma injúria. Porque a outra parte vai lá falar, não, mas isso não é um crime, eu só falei alguma coisa. Eu só chamei ela de ele, mas a senhora não tá vendo. Não, mas isso não... Eu não consegui, foi sem querer. Exatamente. Então, é extremamente difícil. E o grande divisor de águas é na hora que você chega na delegacia para narrar este crime. Então, é de extrema importância que esteja, de fato, acompanhado de uma pessoa que esteja mais calma na situação, de preferência de um advogado, porque na hora da gente narrar o boletim de ocorrência, é ali onde a gente vai conseguir o básico da comprovação, que ainda não é uma lei, é uma equiparação à questão do racismo ou da LGBTfobia. No racismo também não dá em nada. Equiparou o racismo, mas quando? Quem que é julgado por racismo aqui nesse país? Exatamente. Então é complicado mesmo, né? Essa questão. E lembrando, né? Que ainda somos um dos países que lidera a questão das mortes por pessoas LGBT. Em 2022, nas últimas pesquisas, a gente tem 268 homicídios dos que foram notificados. Os que tiveram a sorte de serem notificados. E desses 268, 97 são de pessoas trans. E depois vem aí pessoas lésbicas, gays, enfim, todas as outras minorias dentro da nossa comunidade. Então, a gente ainda é o país que mais mata pessoas trans. E pelo 14º ano exatamente, com alto índice de crueldade. E se você pegar as análises da plataforma Xvideos, um dos que mais consome pornografia trans no mundo. Sim. Eu já vi um documentário falando sobre isso, muito legal, do Netflix, eu não vou lembrar o nome. Explicando o sexo, talvez. Enfim,
Mas é um documentário que aponta exatamente isso, assim, como o consumo de pornografia está diretamente associado ao que é mais tabu naquela cultura, assim. Então, era um documentário, não foi feito no Brasil, então eles mostravam, por exemplo, que o consumo de pornografia associado a questões de países muçulmanos, por exemplo, nos Estados Unidos, aumentou exponencialmente quando teve a questão com Osama Bin Laden, assim. Então, assim, aquilo que é tabu, aquilo que não é dito, aquilo que fica, né, no escondido das pessoas, é o que mais tem consumo de pornografia. Então, é sobre a construção do desejo, né? É sobre como a sociedade constrói o desejo a partir de uma forma… como a igreja construiu o desejo durante muito tempo, como a mulher foi vista como divindade e como a gente não olha para aquilo que a gente realmente deseja, né? E que hipocrisia, né? Pois é. Tamanho que hipocrisia. Até mesmo porque, além de estarem ali na pornografia, a maioria das pessoas trans e travestis estão nas ruas em situação de ter que trabalhar com sexo. E quem é que são os clientes dessas pessoas? Não são os gays, entendeu? Não é a pessoa da comunidade, é o próprio pai de família que tem impedido essa mulher de frequentar o banheiro, né, o banheiro feminino. Até mesmo para evitar que ela esteja nos mesmos espaços que a mulher dele, né? Exatamente. É mais interessante para ele controlar os espaços onde ele pode lidar com aqueles corpos e etc. Então é uma loucura isso, né? Esse Brasil é uma loucura. Não é fácil, não. E você falou de pai de família, me fez lembrar, a gente estava falando de documento, como funciona para uma pessoa que já tem filho essa mudança de nome na certidão do filho, por exemplo? Também mesma coisa? Tô tentando lembrar o número do provimento, mas a mesma coisa. A gente tem um provimento recente em que não há objeção nenhuma de você ter 2 pais ou 2 mães na mesma certidão, tá? E a partir do momento que ou esse pai ou essa mãe tem essa retificação do nome, mesmo caminho, cartório, retificação do nome e da certidão da criança. Legal. Há quem diz por aí que a gente vai começar a ter algumas lutas em relação à poliafetividade, né? Nós temos 3 nomes, 3 pais, 3 mães dentro dos registros, mas essa discussão vamos deixar para mais pra frente. Já temos polêmica aqui. E qual que é a pena cabível? Mesmo, né, é muito difícil de você conseguir que seja… realmente você consiga de fato provar que aconteceu uma transfobia, né? Como a gente comentou, mas caso você consiga provar, você sabe qual é a pena? Alguma coisa que eu te fiz, assim? Perguntar Por sobre quê? pena para advogado familiarista. Eu não sei se, salvo engano, de 2 a 4 ou de 2 a 5 anos de regime fechado, e enfim. Entendi. É um tempinho, hein? Por isso que a galera tá meio amedrontada. Mas… Com relação poderia a ser isso, mais, né? Com certeza. Ou Mas poderia 2 a ser 4 fácil de… Mas se 2 a fosse… 4 anos não significa nada. Mas Exatamente. se E fosse aí- nem pega, né? condenado, 5 Isso, anos, isso Não, 4 anos nem fica preso. e aí tem mais, então, e essa aí questão. isso que eu ia falar, tem mais a questão do regime, não é regime Se for fechado. a primeira vez que a pessoa cometeu um crime, nem é um crime. Exatamente. Que é isso, se fosse de 2 a 4, 5 anos de fato efetivo, né? Mas Nossa. não, a gente não, Mas- não pode, de fato, essa é a nossa realidade do nosso judiciário, por isso que as orientações sempre que possível, procure alguém para te acompanhar nesse relato dessa denúncia, desse crime. A gente, né, de certa forma, brinca, não fica preso, realmente o regime não vai ser esse e tal, mas isso se a pessoa for primária. Então, e provavelmente ela não aprende, espero que aprendam, mas vai acontecer. Ela vai fazer LGBTfobia com você, depois ela vai fazer comigo. Se nós 2 formos à frente disso, não é mais uma pessoa primária. Entendi. Entendeu? Então é bom, dá pra correr atrás, né, desse tipo de A gente coisa. deveria, mas… É importante. E quanto mais isso acontece, do que depende, assim, que essas leis em si evoluam?
da gente aprender a votar melhor. Entendi. É essa bancada mesmo. Exatamente, porque hoje a está gente lá. não tem lei, a gente não tem nada que nos assegure, não tem nada no ordenamento jurídico que assegure, não tá escrito lá no Código Civil que duas pessoas podem se casar. Uhum. Então, se ainda um cartório se negar, a gente ainda tem que enfrentar um processo. A gente sabe que esse processo tá ganho, até porque a gente tem um provimento do CNJ que também as coisas acontecem. Mas assim, a gente não tem legislação. Não existe uma legislação que assegure a LGBTfobia. A gente, quando a gente vai fazer a petição, a gente tem que fazer a petição do crime de racismo e depois da equiparação à LGBTfobia. A gente não tem lei, a gente não tem substrato entendi. jurídico para lutar por quase nada. Mas a gente tem as decisões do STF, que é a nossa corte maior. Que é sempre do STF, né? Que é sempre do STF. Então, hoje, o que poderia, por exemplo, ser resolvido numa primeira instância de um judiciário, se a gente pega um judiciário conservador, ele vai aplicar a lei. Ele vai falar, não, vocês não podem casar, porque está escrito aqui na lei que vocês não podem casar. O judiciário você é o tem Congresso? Não, o judiciário é o fórum. O primeiro grau do judiciário é o juiz. O segundo grau do judiciário, que é nos estados, no nosso caso Curitiba, que são os desembargadores, que é o tribunal, é o segundo grau. E aí o terceiro grau, no caso, é STJ e STF, que Entendi. aí se você enfrenta uma bancada conservadora para requerer qualquer tipo de direito, você já sabe que você vai ganhar, porque você vai chegar no STF, aquilo já está decidido para eles. Já é uma decisão. Mas então, se você enfrenta esses entraves jurídicos que ainda é possível acontecer, a gente não tem lei. A gente só tem decisões do STF, que são decisões importantes que vão garantir os nossos direitos. Então, o que a gente precisa? Primeiro, aprender a votar melhor. E você sabe que, você falando de todo esse processo que tem que enfrentar, assim, né? De que é uma garantia que lá no final vai dar certo. Mas eu fico pensando no custo de tudo isso para uma pessoa, para além do custo financeiro e de tempo, pro custo mental, psicológico, assim, de como isso afeta. Porque é uma pessoa que tá denunciando uma transfobia e essa transfobia tá sendo repetida por quem ela tá denunciando. Exatamente. Então, assim, né? Por quem era para receber, acolher essa denúncia e falar, não, isso aqui não tá certo, isso é transfobia, né? Não é. E aí ela sofre transfobia 1, 2, 10, 15, 20 vezes. E como isso impacta, né, a saúde mental dessa pessoa, que daí é o que você falou, assim, não, a gente precisa sim denunciar, porque se todo mundo denuncia, em algum momento essa pessoa que foi transfóbica vai ser pega. Mas a que custo para quem sofreu a transfobia? Então, assim, é um custo muito alto, né? É uma pessoa que vai precisar muito de uma rede de apoio. Então, eu fiquei pensando nisso, assim, de que é uma guerra, uma batalha que essa pessoa tem que travar, que só de eu pensar, eu já fiquei cansada, assim, né? No sofrimento que isso tudo gera. E em todos esses âmbitos que você citou, né? De tempo, econômico e emocional, principalmente. Sim. Eu acho que o desgaste maior é saber que acaba ficando impune na grande maioria das vezes. Então, você investe tudo isso e a sensação que você tem é nadei e morri na praia. Sim. O que acontece com as mulheres também. Sim. Mulher que vai denunciar. É bem complicado mesmo, né? Exatamente. Não é? E quanto mais casos ganhos... Por exemplo, recentemente teve uma pessoa... A justiça condenou a Caixa Econômica para pagar 10 mil reais a uma mulher trans porque ela foi tratada no nome masculino pelo banco. E isso abre precedentes. Muitos. Então, cada caso que a gente ganha, que daí o juiz deu ali um causa-ganha para a pessoa, abre a possibilidade. O que nós chamamos de jurisprudência. Não sei qual decisão que você está falando, mas provavelmente, muito pouco provável que ela tenha acontecido numa primeira instância. Uhum. E mesmo que ela tivesse acontecido numa primeira instância, provavelmente os advogados da Caixa recorreriam a uma segunda instância. Então, isso que você falou é exatamente isso, Aniri. Abre precedentes e abre jurisprudências. Próxima vez que uma pessoa trans
eventualmente chegar no nosso escritório ou em qualquer outro e disser que sofreu esse tipo de transfobia dentro da Caixa Econômica, quando a gente vai fazer a nossa ação, ali a gente vai colocar, e ó, juiz, lá no 2º grau, no estado tal, na vara tal, foi decidido isso daqui. Então, já temos um precedente para que seja decidido assim. E aí, se ele não acolher, lá no 2º grau, a gente fala, ó, a gente pode ter a sorte de acontecer com o mesmo desembargador, mas a gente olha lá e fala, ó, já estão decidindo assim. Então, a gente precisa... Mesmo que for com outro banco, pode usar esse caso como um exemplo. Como um exemplo. Entendi. Os projetos de lei, o que já existe, o que está em andamento, o que está sendo solicitado, você sabe? Não sei. Não sei, Júlia. Eu sei que hoje a gente tem uma bancada extremamente representativa. A nossa deputada Érica Hilton é uma grande referência pra gente dentro da bancada. E eu sei que ela avança com muitos e muitos e muitos projetos de lei. Mas confesso pra você que eu não sei te dizer o que está em andamento, o que está pra ser colocado em pauta. Não sei te dizer. Em relação às cirurgias, como isso funciona com o plano de saúde? O plano é obrigado a cobrir? Quais cirurgias? Como que isso está funcionando agora? Talvez eu precise até da ajuda da Júlia para falar sobre os tipos de cirurgia que eu aprendi com ela recentemente, num caso que a gente se aproximou e estamos aqui juntos por conta desse caso, né? Mas recentemente a gente recebeu no escritório uma mulher trans. Ela já tem um plano de saúde privado, né? E ela nos procurou para ajudar a fazer esse requerimento perante o plano de saúde. Comecei a pesquisar, procurar pessoas e entender como que faz. E antes qual que é a estratégia jurídica que nós estamos usando hoje, né? A estratégia jurídica que nós estamos usando hoje é tentar fazer todos esses requerimentos, o que a gente chama de via extrajudicial, perante o próprio plano. A gente vai lá falar, a gente vai apresentar todas as questões, todos os laudos que são necessários, porque eu sei que são necessários todos os laudos para o caso, em especial o caso dessa nossa cliente, é uma redesignação sexual. Depois a Ju que acabou me explicando todas as outras cirurgias me parece que são mais possíveis. Mas me parece que a redesignação sexual, por ser uma o que podemos dizer, das mais agressivas, precisa de um suporte de uma transdisciplinariedade de áreas. Então, um acompanhamento psiquiátrico, um acompanhamento hormonal, um acompanhamento psicológico. Dada a negativa do plano, que é o que a gente já espera que acontece, a gente vai entrar com a ação judicial para fazer com que seja pago essa cirurgia ou seja feita essa cirurgia. Porém, por esses estudos mais recentes que a gente tem feito, o nosso grande ponto de inflexão é achar o profissional que faça a cirurgia de redesignação. E, pior, o profissional que esteja credenciado ao plano para fazer a cirurgia. Eu acredito que não tenha nenhum profissional que faça a cirurgia de redesignação via convênio, que esteja credenciado, porque até onde eu sei existem serviços particulares ou serviços vinculados às universidades que trabalham com o público trans. Né, o HC de São Paulo, o Rio de Janeiro, Porto Alegre. Santa Mariana, que eu descobri nas pesquisas agora, que eles têm além deles terem um ambulatório, né, trans, que daí é do SUS, mas tem uma clínica especialista privada. E ali me parece que eu vou conseguir ter contato com alguns médicos que fazem a cirurgia para a gente entender como que vão ser esses próximos trâmites entre jurídico e saúde para a gente conseguir adquirir esse direito. E, por exemplo, uma cirurgia de colocação de prótese mamária. Normalmente o plano não cobre por justificar que é estético. Nesse caso, não é estético. Não sei se na lei é estético. Na minha opinião, não é estético, né? É uma questão de saúde, de afirmação. Sim.
como funciona? Também é nesse sentido, de um extrajudicial, e depois, se o plano se nega, parte para uma ação? Parte para uma ação. Sempre a tentativa, primeiro, da questão extrajudicial, junto com o próprio plano. E porque a gente precisa dessa negativa, né? Porque se a gente entra com a ação sem a negativa, vai chegar lá o juiz e falar, mas o plano falou que não vai cobrir? Então a gente sempre precisa da negativa. E nesta questão da prótese mamária, não é algo que eu já tenho como exemplo para te dar e para te afirmar, mas tendo o profissional de saúde dentro do plano que realiza, não há por que ser negado essa cobertura ao cliente. Os planos de saúde, eles seguem o que está aprovado, que está incluso na ANS. Então, eles seguem isso. Se tiver o código de procedimento, o código de exame, o código de cirurgia ali liberado, ele não tem como negar. A questão por exemplo, um homem trans, ele quer fazer uma mastectomia. Essa mastectomia, ela é considerada ali como estética, talvez. Não sei te dizer, tá? Porque não vai aparecer esse código na ANS. Olha, em caso de pessoas trans, homem, o código é esse para fazer mastectomia. Não existe esse código. Então vai existir mastectomia, sei lá, para um câncer de mama. Uma mastectomia total. Então, a indicação de mastectomia é qual o código? Esse é o código. Então, o código de quem tem câncer de mama, pronto. Aí o plano vai pagar. Um plano de orquiectomia, que é a retirada do testículo, então, numa mulher trans. Ele tem um câncer de testículo, ele tem algum comprometimento, então tem esse código para fazer essa cirurgia por causa desse diagnóstico. Só que trans não é um diagnóstico. Uhum. Está entendendo? Por isso que é tão importante ter um número de CID, porque para os planos de saúde, o CID, esses códigos, eles precisam existir para começar a ter liberações de coisas. Uhum. Entende? Então, é importante ter esse código, apesar de não ser doença, mas esse código abre espaço também para você começar a solicitar coisas. É aquela questão de que a gente trouxe no início de ainda ter uma visão muito cis das coisas, né? Então, realmente, ainda não tem como você pedir esse tipo de cirurgia por ser uma pessoa trans, né? Eu acho que isso vai evoluir, porque quantas outras... Aí, não é ser trans a doença. Mas quantos problemas de saúde, quanto impacto, inclusive, saúde mental, essa pessoa passa a ter através das questões com o corpo. Sim. Então, aí, o código, talvez, disforia. Mas é que nem todas as pessoas trans têm disforia. Não é um pré-requisito de ser trans, né? Então, tem que ser discutido isso, né? Tem que ser discutido. Precisa existir esse código, né? De alguma forma, para poder aprovar esse tipo de cirurgia. Sem ser com uma relação, com um olhar cis, né? Com um olhar cis. A questão toda é essa. Então, quando o plano de saúde, ele nega baseado no que tem na ANS. Uhum. Então, ele é obrigado? Não, ele não é obrigado. Mas abre espaço para discussão e argumentação e depende muito dos laudos médicos. Aí vem o laudo do psicólogo, psiquiatra, endocrinologista, o cirurgião que esteja credenciado e disposto a fazer aquele tipo de cirurgia. Nossa, é bastante coisa, é um processo mesmo, É um processo. Né? Precisa ser bem discutido esse tipo de coisas que... ser trans é muito plural, mas quando a gente tá falando de acesso a, principalmente, leis, né, acesso a direitos, é necessário que exista uma categorização, e daí é necessário que exista uma análise, e por isso é necessária essa discussão, né? É bem burocrático. E a gente compartilhou bastante coisa hoje, né? E acho que a gente pode compartilhar mais coisas boas agora, porque quem gosta compartilha, né? O que eu trouxe hoje de indicação é um documentário, acho que é um documentário, assim, não é uma série, é um documentário que chama De Gravata e Unha Vermelha, que tem no Prime Video, que é um bate-papo com pessoas
transexuais, travestis, pessoas do meio LGBT, de maneira geral também, tem outras pessoas que não são pessoas trans, contando um pouco sobre a sua experiência, falando de questões sociais, falando de questões de leis, falando de vivências. Então é muito legal porque traz pessoas reais falando do que elas vivem, do que elas experimentam, do que elas sentem, e eu acho que isso aproxima muito, isso ajuda a criar esse vínculo, essa empatia e essa aproximação que é tão importante. Então a minha indicação de hoje é essa. A minha indicação de hoje é essa assinatura que o Antra tá realizando, que é uma petição, na verdade, né, para que seja votado a questão do uso de banheiro por pessoas trans e travestis, o uso do banheiro feminino. É só você procurar lá no Google STF Libera Meu Xixi. E daí você vai poder fazer um cadastro rápido, que envolve e-mail e mais algumas informações bem simples. E assinar essa petição para que a gente consiga fazer essa pressão social para que o STF finalmente julgue essa coisa que é tão importante para que mulheres trans e travestis tenham acesso a um direito básico, que é o de usar o banheiro que elas deveriam, que elas querem. É isso. E, Luan, já que você tá pensando na sua indicação, eu vou pedir pra você, além da sua indicação, indicar sua ONG também. Falar pra gente o Instagram da sua ONG, o que vocês fazem, como que as pessoas procuram vocês lá, que acho que isso pode ser muito, muito legal. Isso é muito, muito, muito interessante. Eu ia falar da indicação da ONG. Gente, e é muito, muito interessante, Aniri, que isso é uma pergunta que eu sempre fiz aqui em Londrina, depois que eu vim pra cá. Até fiz alguns contatos com algumas pessoas do movimento social e a gente tem muito orgulho lá em Jacarezinho de ser uma cidade de 39 mil habitantes e de ter conseguido fundar uma ONG. E hoje a ONG Núbia, que é uma ONG onde a gente cuida de direitos e cidadania das pessoas LGBTQIA+, no nosso estatuto e na nossa sigla a gente utiliza o QIA+. E foi uma luta muito importante, muito interessante. Hoje em dia a gente faz paradas. Esse ano a gente teve a presença da Aretusa na nossa parada. Hoje a ONG, ela já compõe uma questão dos subsídios municipais. Então a gente recebe um subsídio do município que vem, assim como vem para as pessoas com deficiência, assim como vem para as crianças nas suas mais diversas secretarias. A gente recebe isso e a gente oferece todo o serviço que se possa imaginar em relação a direitos e cidadania. Então sigam o @ que é ONG Núbia Rafaela. E é isso, assim, todas as dúvidas relacionadas à questão de direitos, a gente está lá para atender. Todas as questões, a gente tem uma equipe de psicólogos muito forte também, que atende dentro da ONG. Todas as orientações em relação, a gente tem uma demanda bastante significativa de adolescentes que vão atrás para requerer essa retificação do nome, de mães e de agora que eu falei dos adolescentes e das crianças trans, eu já lembrei da minha indicação sem precisar pesquisar. E aí, assim, mesmo estando em Londrina, a gente estando, assim, fisicamente a 150 quilômetros, o que eu não acho longe, é sempre importante estabelecer essas conexões. Então, para vocês que estão nos ouvindo, seja de Londrina, da região do Paraná ou de qualquer lugar do Brasil, sigam a ONG Núbia Rafaela, que a gente está à disposição para poder ajudá-los de qualquer forma possível. Que legal, vocês atendem pessoas de todo o Brasil, então. Atendemos pessoas de todo o Brasil. E a indicação do meu livro hoje, a minha indicação de hoje é um livro chamado Minha Criança Trans, que eu não sei se vocês já leram, já ouviram falar, para mim é uma grande referência, assim, e eu acho muito importante a gente fazer essas leituras, porque nesse ano, né, na nossa parada, que é a maior que a gente tem no mundo, eu acredito que é de São Paulo, a gente teve muitas notícias e muitos recortes de fotos, né, dessa ala, digamos, na parada, que foram as famílias e que foram essas mães que levaram as suas crianças, e eu vi que a gente recebeu muitas críticas, né, inclusive movimentações dentro do Congresso de deixem as minhas crianças em paz, de que os LGBTs estão aí fazendo com que as crianças se tornem homossexuais, e
o relato desse livro é um relato muito importante. É um relato de uma mãe que é uma referência para todas as mães que lidam com essas questões dentro do desenvolvimento infantil. Ela traz as dificuldades que ela teve de olhar para isso e de como foi essa trajetória de acolhimento, de afirmação e de entender que todo desenvolvimento humano, todo desejo que a gente sente é tudo uma questão construída e que se a gente tem um ambiente seguro e familiar que deixa a gente experienciar as nossas formas e os nossos sentimentos com o que a gente realmente sente, é sim possível termos crianças trans. Então a minha indicação hoje é o Minha Criança Trans. Legal. Que lindo. Posso complementar uma coisa? Claro. Que eu li esse livro e uma coisa que me chamou muito a atenção nesse livro foi que algumas falas de pessoas dizem assim que vai influenciar a minha criança a ser trans ou a ser homossexual ou algo assim. E essa mãe que escreve esse livro, ela é de uma família tradicional, conservadora, toda baseada na construção de homem, mulher, casal, hétero, bem cisnormativo. E ela se viu numa situação em que ela estava vendo, percebendo, e ela teve muita dificuldade em aceitar, reconhecer de verdade e bater o pé para que os outros também reconhecessem aquilo, né? Sim. Então, assim, a família, porque eu quis dizer isso, que a criança, ela é a pessoa, ela existe. Ela não é influência do pai, da mãe, porque o pai e a mãe se separaram, porque os pais são homossexuais, ou porque na escola tem o coleguinha de classe que é trans. Isso não existe. Isso não existe. E essa mãe, inclusive, é prova, né? Talvez hoje, ela, como ativista, as famílias, as mães, não enxerguem isso nela, mas ela foi essa mãe que era a ultraconservadora também. A ultraconservadora também. Posso fazer o último complemento? Quando você fala de que tudo isso não existe, é uma música, na verdade, que eu acredito que vocês conheçam. Que Será? Do Chico Buarque. Chico Buarque traz na música, né? O que será que será? Que andam suspirando pelas alcovas, que andam sussurrando em versos e trovas, que andam combinando no breu das tocas, que andam nas cabeças, andam nas bocas, que andam acendendo velas nos becos, que estão falando alto pelos botecos, que gritam nos mercados que com certeza está na natureza, que será que será. E, enfim, a música tem vários que serás, mas que não tem governo e nunca terá, o que não tem vergonha nem nunca terá, e o que não tem juízo nem nunca terá. É o nosso desejo. Não importa onde nós estamos inseridos e o que nos dizem para fazer socialmente. O nosso desejo, ele sempre vai ser avassalador, é o que a gente sente. Então, trazendo essa referência que você traz da Tamires, do livro e tudo mais, é isso, gente. Não é sobre a família, não é sobre influência, é apenas sobre o que a gente sente. E é o básico que a gente deveria respeitar em todas as relações humanas. Sim, é isso. E a sua indicação? A minha indicação, aí eu vou falar de duas, porque nós estamos falando sobre direitos, que eu acho que para quem não conhece, a Erika Hilton, eu acho que vale a pena seguir ela no Instagram, para ter mais proximidade com essas questões. Então o Instagram dela é Hilton com H, _Erika com K. E a outra, que é um livro, que é da Judith Butler, Corpos que Importam. E nesse livro, ela mostra como os corpos se constroem. Os corpos se constroem a partir, por exemplo, ela traz um questionamento assim, da parte biológica? Como se constrói os corpos? Então essa pergunta vem e ela fica filosofando. É um livro filosófico e tal. Dificílimo, que tem que ler, volta a ler de novo, mas para quem quer, essa é a indicação. E o Instagram de vocês, como que é? O meu é psi.marianamatheus. Meu Instagram é DRA Júlia Morales. Qual o seu, Luan?
O meu é luaoliveira.a. O meu é aniri.niara e você também pode seguir o do Universo Trans, que é @Universo Trans Podcast. E continue nos acompanhando, porque nós ainda temos mais um planeta para compartilhar com você. E eu espero que a gente possa aprender juntos nesses próximos episódios. Até!